minutos, Pizzi aos 38 e Mitroglou fizeram o 3-0 ainda antes do intervalo. No segundo tempo, Mitroglou bisou na partida, Jiménez fez o 5-0 de grande penalidade e Gonçalo Guedes fechou a contagem nestes 6-0 final. São nossos convidados os comentadores da SIC Notícias Jorge Batista, Joaquim Rita e António Ribeiro Cristóvão para analisar este encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal. António, comece por si, de facto não podia ter sido melhor para o Benfica, venceu, convenceu e ainda conseguiu gerir alguns jogadores para o jogo da Liga dos Campeões na próxima semana. O Benfica juntou esta noite um excelente resultado a uma boa exibição. Ganhar por 6-0 ao Marítimo é de facto um resultado que pode considerar-se muito interessante, mesmo sendo da Taça de Portugal, e resultando de uma exibição do Benfica que agradou durante toda a partida. O Benfica foi mais intenso na primeira parte, chegou a ter uma posse de bola quase esmagadora sobre a equipa do Marítimo, marcou logo aos 2 minutos e isso provocou uma excelente embalagem na equipa do Benfica, que para além dos 3-0, que já foi citado por si, com que o Benfica chegou ao intervalo, poderia ter sido um resultado mais dilatado. Depois, na segunda parte, o Benfica, mesmo tendo abrandado um pouco o seu ritmo, baixou a posse de bola de 72 para 51. A verdade é que o Benfica continuou a ser o dominador do jogo, em toda a linha, com alguns jogadores em excelente plano. E eu queria destacar já aqui o Nelson Semedo, que não marcou nenhum golo, mas que esteve realmente espetacular esta noite, a dar garantias de que o Benfica tem ali um grande defesa direito por muitos e bons anos. De resto, o Benfica atuou bem, deu até oportunidade a que Rui Vitória fizesse algumas substituições, com as entradas de Rafa, finalmente surgiu Rafa, uma primeira intervenção de Rafa muito interessante, a fazer uma abertura para a grande área que acabou por não resultar, mas uma exibição do Benfica tranquila, como eu disse, com algumas boas exibições, um resultado justíssimo e de facto com o público do Benfica a subir aos 30 mil a festejar esta passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. Enquanto esperamos pelas imagens deste jogo, Joaquim, também de facto a sua opinião, os destaques desta partida em que o Benfica convenceu. O Benfica fez sobretudo 45 minutos, os primeiros 45 minutos de grande qualidade, de grande intensidade, conciliando 3 grandes velocidades. A velocidade na recuperação de bola, a velocidade na circulação e a velocidade no transporte individual. Sobretudo, essa velocidade era sobretudo mais evidente no corredor direito, através de Nelson e de Sálvio, esfrangalhando completamente a equipa do Marítimo, que é verdade que sofrendo um golo ao minuto e meio, sensivelmente, as coisas, enfim, atrapalharam eventualmente a estratégia da equipa madeirense, mas isso não justifica, não é razão bastante para explicar uma exibição tão frágil, tão modesta, tão inconsequente, desiludiu, quase diria, tão sem nada da equipa do Marítimo. O Benfica hoje ter tido Júlio César, ou ter tido um jovem dos iniciados ou das escolinhas, tinha sido rigorosamente o mesmo, porque praticamente o Marítimo foi uma equipa completamente inofensiva, uma equipa muito curta e, podendo ser curta, poderia, enfim, ter tapado, ter estorvado a ação atacante do Benfica. Nem isso fez a equipa do Marítimo. Digamos que o Benfica sufocou completamente a equipa do Marítimo. E quando se atinge o intervalo com 3-0, a sensação que existia é que era um resultado tão curto em relação à diferença de produção entre uma e outra equipa, que adivinhava-se um desastre porventura ainda mais estrondoso. Para bem do Marítimo, na segunda parte, o Benfica, enfim, baixou um pouco, baixou o ritmo, baixou as intensidades, fez as substituições que tinha que fazer, mas nem assim. O Benfica voltou a marcar por 3 vezes sem que o Marítimo criasse uma grande situação de golo possível. Jorge, o Benfica esteve claramente melhor, mas esperava-se mais deste Marítimo. Ou seja, do ponto de vista do Benfica, de facto era o que se esperava, o Benfica a entrar mais forte, mas do Marítimo também se esperava uma posição diferente. Bastante mais, sem dúvida. Aliás, até fica aqui a sensação, independentemente da belíssima exibição que fez o Benfica, fica a sensação que o Marítimo esteve anos-luz daquilo que poderia fazer, dá-me ideia. É óbvio que o Benfica entrou muito forte. Aliás, aos 10 minutos já poderia ter mais de um golo, marcou um, mas poderia ter mais de um golo, portanto, o que revela logo a entrada forte da equipa do Benfica, e depois praticamente, já foi dito aqui, o Benfica dominou a partida com grande intensidade, em velocidade, ritmo, em desmarcações, enfim, em tudo, desdobramentos, tudo. E depois saiu tudo bem ao Benfica e tudo mal ao Marítimo, portanto, eu dá-me ideia.
está mais próximo o Benfica daquilo que fez hoje do que propriamente o desastre que foi o Marítimo. Não sei se me faço entender. Isto é, o Benfica tem mostrado desde o início da temporada uma certa... é constante, praticamente, em termos exibicionais, oscila um pouquinho, mas tem vindo a ser constante. Este Marítimo parecia que estava a subir e que vinha a subir desde a entrada do novo técnico, caiu hoje redondamente, não aguentou a pedalada deste Benfica, isso pareceu perfeitamente evidente, nunca se conseguiu encontrar, nem nas faixas, nem no centro do terreno. O Benfica entrou por todo o lado, deu sempre uma vivacidade bastante grande ao jogo, tornou o que poderia ser complicado muito simples, porque muitas vezes jogou ao primeiro toque, quase sempre ao primeiro toque com mudanças de flanco, com algum ritmo, portanto, à exceção de uma determinada parte em que o Gonçalo Guedes normalmente agarra-se bastante mais à bola, mas a partir até de determinada altura, quando passou a libertá-la, até a fluidez do jogo atacante foi completamente diferente e, portanto, quer dizer, sob a batuta do Pizzi, que esteve ótimo hoje na forma como conduziu a equipa do Benfica. E depois, como já referiu até o António Ribeiro Cristóvão, a exibição do Nelson Semedo, que desde o princípio, na primeira parte, via-se que estava ali para desequilibrar o jogo e desequilibrou, quer em velocidade, quer na recuperação, quer no apoio ao ataque. A verdade é que o Marítimo praticamente não existiu durante os 90 minutos e, portanto, esta goleada do Benfica, se calhar até peca por escassa, quando revela para todos os efeitos o domínio total que o Benfica empregou nesta partida e reduziu praticamente o Marítimo, para quem não perdia para a taça há 12 anos, convenhamos que é um estrondo, a queda de hoje é um estrondo completo deste Marítimo frente no Estádio da Luz. Ajuda muito que o Benfica e que o Rui Vitória continuam a optar pelos mesmos jogadores, não há grandes alterações, praticamente o mesmo 11, à exceção da baliza, onde jogou o Júlio César. E o Joaquim já o disse, quer dizer, está lá o Júlio César, ou está lá o Joaquim, ou eu, ou o Ribeiro Cristóvão, e estava a mesma coisa, porque era só recolher a bola, porque praticamente não se viu, em termos atacantes, a equipa do Marítimo. Agora, há aqui também uma constância de equipa por parte do treinador, do Rui Vitória. Há aqui alterações cirúrgicas. É preciso não esquecer que ele tem vindo a gerir esta equipa. Nunca se queixou, antes de mais. O Rui Vitória a jogar quase com metade da equipa sempre, ou mais de metade da equipa sempre no hospital, nunca se queixou, nunca fez um lamento relativamente à ausência de jogadores que são nucleares e continuarão a ser nucleares na equipa do Benfica, e tem vindo paulatinamente a criar sempre uma estratégia que tem dado sempre bons resultados, porque a equipa parece de boa saúde mental e física, e é uma equipa que taticamente está muito bem organizada e que, portanto, tem revelado até inclusivamente o tão criticado Carrilho. Parece-me que está agora a sair o Carrilho de que se estaria à espera quase desde o início. O Carrilho normalmente é daqueles jogadores que, para engatar o ritmo, leva algum tempo, e isso viu-se, mas parece que ele até no jogo que fez pela seleção peruana viu-se nitidamente um outro Carrilho. Ele hoje entrou com vontade de desequilibrar também, e a verdade é que a equipa, mesmo com as ausências que tem tido, a equipa tem carburado muito bem e continua a mostrar esta saúde mental que é fundamental para ir superando adversários. E eu sublinho até aquilo que disse o Rui Vitória, que muitas vezes também é contestado por facto de não dizer nada de especial. Não sei o que é que querem que ele diga de especial, mas isso, enfim, é outra conversa. Agora, a verdade é que ele diz, este jogo pode alimentar o próximo frente ao Besiktas, e a verdade é que, ganhando por 6-0, não é para entrar em euforias, que o Besiktas é outro, enfim, o assunto é outro, a competição é outra, mas que dá uma saúde também, e que dá uma boa almofada de otimismo a esta equipa do Benfica. Aí está, e portanto é sempre melhor ganhar por 6-0 do que empatar ou perder um jogo. Já vamos analisar de facto esse jogo da próxima semana e as consequências deste resultado para esse jogo em Istambul. Mas António, regressando ao tema do facto de Rui Vitória continuamente apostar praticamente sempre no mesmo 11, terá consequências daqui, quando a época mais à frente nesta Não, época? por enquanto não, mas eu acho que o Rui Vitória, quando tiver ao seu dispor todos os jogadores que nesta altura estão lesionados, e alguns têm sido e foram fundamentais nesta equipa do Benfica, ele provavelmente irá fazer alterações que as situações recomendem. Portanto, há aqui jogadores que de facto têm feito um bom lugar, mas a verdade é que há também essa possibilidade de fazer alterações. Por exemplo, o Eliseu não foi um titular, está a ser agora pela ausência de Grimaldo, mas quando o Grimaldo regressar em pleno, naturalmente que ele vai ocupar a posição de lateral esquerdo desta equipa do Benfica. E há também hoje, saúde-se, o reaparecimento do Rafa. O Rafa, que é de facto um jogador de grande qualidade, que o demonstrou subejamente nos últimos anos, particularmente na época anterior,
e que se prepara certamente para fazer também uma temporada boa ao serviço do Benfica. Hoje já reapareceu, jogou pouco tempo, entrou aos 70 minutos, fez 20 minutos, mas de qualquer modo eles também precisam, eles jogadores que estão lesionados, precisam depois de entrar calmamente e sobretudo em situações como esta do Benfica, que já estava a ganhar tranquilamente por 4-0, para depois começarem a fazer a sua carreira. Portanto, o Benfica tem aqui, de facto, um excelente 11 para já, mesmo sem contar com aqueles que estão indisponíveis nesta altura, e hoje há inclusive algumas grandes exibições a destacar neste jogo com a equipa do Marítimo. O 6-0, claro que é o resultado do trabalho do conjunto, como já dissemos todos, excetuando o Júlio César, que hoje não justificou sequer o banho, não sei se ele estará a tomar banho nesta altura, porque não o justificou, mas a verdade é que para além do Nelson Semedo, o Benfica teve hoje aqui algumas boas exibições, como foram os casos do Pizzi, do Sálvio e do Gonçalo Guedes, que apesar de continuar a insistir um pouco no individualismo que põe no seu jogo, deixou mais algumas excelentes indicações, coroadas naturalmente com o gol que marcou de um canto marcado pelo Pizzi e depois ele no seguimento desse pontapé de canto para fazer o 6º gol da equipa do Benfica. Uma boa presença na taça. Vamos tentar individualizar cada um desses jogadores em destaque neste jogo. Eu começava pelo Júlio César precisamente porque não foi uma oportunidade, ou melhor, foi uma oportunidade quase falhada para o guarda-redes voltar a impor-se. Filipe, repito, se calhar não está a tomar banho, porque não ganhou para o banho esta noite, não justifica o banho, mas não foi chamado a trabalho praticamente nenhum. Houve um lance quase no final em que ele sai da baliza para tapar a entrada de um jogador do Marítimo que poderia ser perigosa e fê-lo provocando falta mesmo à entrada da área, e esse digamos que terá sido o lance em que Júlio César teve uma intervenção mais visível. De resto, esteve ali praticamente a apanhar bolas, a receber passes atrasados dos seus companheiros de equipa e não teve nenhum trabalho. Portanto, esta entrada do Júlio César hoje, que se justificava por inteiro, foi tranquila, não comprometeu e, portanto, continua a dar boas indicações ao treinador do Benfica. Relativamente a Rafa, Joaquim, vai ter dificuldades em impor-se, provavelmente, nesta equipa, uma vez que, como temos discutido, tem sido um 11 muito constante de Rui Vitória, ou não? Qual é a sua opinião? O Rafa, creio que é candidato a vários lugares no ataque do Benfica. Creio que serve e tem dado boa conta do recado nos últimos jogos, é verdade, mas creio que Rafa tem outra qualidade do meu ponto de vista. Por outro lado, a forma como o Benfica se desembaraçou deste Marítimo foi tão alarmante para os madeirenses que nos damos ao esquecimento de não equacionar a ausência de jogadores que, a regra geral, são fundamentais na estrutura do Benfica. Jardel, Feiza, Grimaldo, André Horta, Jonas. Estamos a falar de meia equipa de campo, tirado o guarda-redes. Portanto, se incluirmos aqui o Ederson, mais de meia equipa, que normalmente seria titular na equipa do Benfica, está ausente ou esteve ausente. E depois ainda temos Rafa, etc. Para dizer no fundo o quê? Para sublinhar que o Benfica fez realmente uma exibição excelente, sobretudo na primeira parte. Rafa, que não jogava há 70 dias, sensivelmente, desde 9 de setembro. A nota mais relevante foi um sprint que fez de 30, 40 metros, levando vantagem sobre o adversário, tentando dar depois na zona frontal para que alguém aparecesse, o guarda-redes, e bem Gotardi saiu. Mas, portanto, para dizer que Rafa pode discutir facilmente, presumo eu, um lugar enquanto titular nesta equipa do Benfica. Creio que o problema que se coloca nesta altura a Rui Vitória, e há pouco deixa-me só dar uma nota para discordar, entre comas, daquilo que disse Ribeiro Cristóvão em relação a Nelson Semedo. Quando o Ribeiro diz que vai estar por muitos anos no Benfica ou defesa direita, eu tenho muitas dúvidas se vai estar muitos anos. É o que os benfiquistas pelo menos desejam. Já se fala de Barcelona, Bayern de Munique. Agora não me parece que seja jogador para estar muitos anos no Benfica. Creio que a qualidade que tem, a velocidade, a capacidade de reposicionamento, a técnica que tem para se integrar em processos de ataque, é claramente um jogador que tem outra dimensão. É evidente que os benfiquistas gostariam ou gostarão que ele se mantenha, mas do meu ponto de vista, creio que com o espaço de progressão que tem hoje e com a forma como Nelson Semedo tem agarrado as oportunidades, e não esqueçamos que ele foi
talvez, se embora numa traição, foi o primeiro menino que o Rui Vitória lançou. E ele, portanto, entrou espetacularmente na equipa, depois chegou à seleção, lesionou-se, etc. E só por essa razão acabou por perder o lugar, quer na seleção, provavelmente, quer na equipa do Benfica. Portanto, para dizer que Nelson Semedo é hoje, porventura, no futebol europeu, dos mais fascinantes laterais direitos, porque defende bem, ataca muito bem, recupera com uma facilidade inacreditável e tem uma velocidade que não é normal num jogador para aquela posição, ainda que, como os laterais, regra geral, têm grande velocidade. Agora, uma coisa é ter a grande velocidade durante 100 metros e ter a capacidade para, sem ter que estar a apanhar um táxi, vir ocupar o seu reposicionamento defensivo para, na jogada imediatamente seguinte, ele estar lá a dar uma ajuda, a preencher o seu espaço. Não é normal, se olharmos os grandes laterais do futebol da Europa nesta altura, não é normal encontrar um lateral direito com esta facilidade de viajar e de regressar ao local de partida como tem Nelson Semedo nesta altura. E vamos ver precisamente o resumo do jogo onde Nelson Semedo se destaca num dos golos do Benfica, a assistir um dos golos do Benfica nesta vitória por 6-0 esta noite frente ao Marítimo no Estádio da Luz. O Benfica entrou da melhor forma frente ao Marítimo. Mitroglou não conseguiu à primeira, mas a bola voltou à zona de tiro. A pontaria de Sérvi estava afinada. Patrick demorou a resolver e Sálvio assistiu o argentino aos 2 minutos. O Marítimo foi obrigado a recuar. Foram 45 minutos de sentido único e depois de muito lutar, Pizzi foi recompensado. 2-0 o Benfica. Antes do intervalo, a vontade, a técnica e a força de Nelson Semedo fizeram isto. O lateral do Benfica fez um jogo de grande nível. Mitroglou agradeceu. Que jogada para o 3-0, finalização do grego. Finta deliciosa de Nelson Semedo. Mitroglou acabou a primeira parte a marcar e manteve o pé quente no segundo tempo. Passe de Gonçalo Guedes. Aos 68, Samuel pôs o braço na bola e fez penalti. O lateral do Marítimo foi expulso e Jiménez fez o 5-0. Destaque para o regresso de Rafa aos relevados, esteve 2 meses de fora por lesão, e para penalti pedido por Diego Sousa, Carlos Xistra marcou a falta fora da área. A 2 minutos do fim, Gonçalo Guedes fez isto e fechou a goleada de 6-0 que apura o Benfica para os oitavos de final da Taça de Portugal. Jorge, como dissemos, de facto não vai ser fácil ao Benfica manter Nelson Semedo durante muito tempo. Não vai não, como é óbvio. E há outros jogadores até que também não sei se vão durar muito tempo. De facto, este Benfica, com alguns dos jovens que tem, começa a ser uma minador até para o futebol europeu. E o Nelson, aliás, o Nelson só teve um processo que foi emperrado, digamos assim, com a lesão que teve na seleção e que depois demorou algum tempo a recuperar. Foi uma lesão mais grave do que se punha e que demorou bastante tempo a recuperar o lugar e a recuperar a forma. Mas imagina agora se o Nelson não tem tido essa lesão, o que é que poderia ter dado, porque ele estava, aliás, a primeira parte desse Benfica foi exatamente devido ao talento deste jovem lateral direito e devido à forma como empurrava a equipa para a frente. E depois, quando ele caiu, foi quando entrou depois o Renato Sanches, que dinamizou depois o resto da temporada a equipa do Benfica. Mas na primeira parte foi de facto o Nelson Semedo quem praticamente transportava o Benfica às costas, passa a expressão, o exagero talvez, mas que revelava já o potencial deste jogador. E já foi aqui definido, por todas as qualidades que ele tem, é um jovem com talento, enfim, acima da média, e de facto não sei se ele se vai aguentar muito tempo neste Benfica, com toda a pena dos adeptos do Benfica, naturalmente, e os adeptos do futebol aqui, se bem que de certeza que o vamos ver no futebol internacional e em alguma grande equipa. Até parece que, segundo até a imprensa, já não há aí uma série de clubes já atrás dele e de outros da equipa. O Lindelof é outro que, enfim, parece que está diariamente na imprensa a ser requisitado por muitos dos melhores clubes da Europa. Agora, a verdade é que este Benfica está... Eu há pouco estavas até na pergunta que fizeste relativamente às entradas daqueles que têm estado fora, se eles depois vão ganhar ou não vão ganhar espaço. Eu não tenho dúvida nenhuma que vão ganhar espaço, até porque neste momento, e tu já referiste, em relação àquilo que se passa com o Benfica, que está a jogar praticamente com a mesma equipa,
Portanto, há aqui umas alterações que são cirúrgicas em alguns jogadores. A verdade, e o próprio Rui Vitória queixava-se, portanto, aqui parece um contrassenso, mas não há, queixava-se da paragem, quer dizer, esta paragem das seleções às vezes atrapalha a evolução da própria equipa, porque deixa de competir e os jogadores vão para fora, vêm com viagens, vêm com, enfim, com outro tipo de desgaste e vêm fora da orgânica normal da equipa. Portanto, até essas paragens muitas vezes para estes clubes são prejudiciais. Agora, a verdade é que o Benfica, com o plantel que está a revelar e com a qualidade que estes jogadores têm, parece que toda a gente consegue ser titular. Portanto, aqui, quando for a altura exata de alguns destes já estarem provavelmente cansados e poderem descansar numa ou noutra partida, os outros vão entrar paulatinamente, porque não entram assim, por exemplo, como entrou hoje o Rafa, um pouquinho, outros que vão entrar, o próprio Carrinho parece estar a subir de forma, enfim, a pouco e pouco, até os outros que estão, e já foram aqui mencionados, é meia equipa, portanto, da equipa do Benfica, que até aqui foi fundamental, vai continuar a ser fundamental. E Rafa, onde é que o vê a jogar no Benfica? No lugar de hoje? Eu vejo a jogar, ele entra um pouquinho, amanhã o outro pode, enfim, outro jogador estar cansado em outras oportunidades. Imagina tu que agora no próximo jogo, um dos habituais titulares, quer o Sálvio, ele joga em várias posições e, portanto, aí até o próprio Gonçalo Guedes, ele muitas vezes joga atrás do ponta de lança. Imagina que um deles, não digo que se lesione, mas que precisa descansar. O Rafa entra ali e resolve um jogo. Portanto, depois o que é que a gente diz? Então onde é que se vai meter agora o Sálvio, ou o Gonçalo Guedes, ou o Sérvio, onde é que se vai meter? Que até aqui. Esse é um problema que o treinador, é um problema que o Vitória acaba por dormir descansado ou não, ter este problema. Quer dizer, o pior era não ter estas soluções todas. Ele tem-nas e tem a possibilidade de as colocar todas em jogo, porque a época é longa, o Benfica está interessado não só na Taça Portugal, mas acima de tudo no campeonato e na Liga dos Campeões, portanto ainda tem a Taça da Liga, portanto tem várias competições, várias frentes onde todos estes jogadores podem jogar. E por isso é que eu digo que eles são todos titulares. Quer dizer, há aqui, o fundamental nisto é haver aqui uma estratégia definida, haver aqui um plano de jogo, haver aqui taticamente uma ideia e de saber como é que a equipa vai dinamizar esse modelo de jogo e, portanto, todos estes jogadores se enquadram nesse tipo de estratégia, portanto, tira-se um, tira-se outro e a equipa continua a funcionar. Agora, não se pode tirar 11 e colocar 11, mesmo que a ideia seja a mesma, mas isso aí falta dinâmica, falta automatismos, etc. Agora, entrando um ou dois jogadores paulatinamente na equipa, não se vai notar grande coisa. O que nós notamos hoje é que a equipa chega a esta situação em que continua na Taça Portugal e viu-se o que se viu. Está na liderança do Campeonato Nacional, tem a possibilidade de continuar em prova na Liga dos Campeões. Quer dizer, com estas ausências todas, as pessoas o que pensam é, imaginemos que está toda a gente bem e que não há problemas físicos em ninguém, quer dizer, o Rui Vitória então aí é que vai ter um pesadelo, porque, quer dizer, tem que escolher no meio desta gente toda. Agora, ele tem vindo a gerir isto de forma extraordinária. A verdade é que a equipa não se ressente absolutamente nada. Daqui, se calhar, a uma semana ou duas, já não estamos a falar do Rafa como suplente, mas a falar de outro qualquer que já está a entrar, e isto vai seguindo assim, e jogo a jogo, a equipa parece estar a carburar. Isto é o meu trabalho. Por isso é que eu falo na forma constante, como o Benfica, não é como se vê em algumas outras equipas que fazem grandes exibições num jogo, depois no outro jogo é uma desgraça. Aqui vê-se, de facto, que há uma linha constante, parece que há um trabalho de base, que há uma coisa planeada e que sabe o que é que vai daqui, o que é que se pode esperar de uma equipa destas, quer seja agora como foi contra o Marítimo, quer seja contra o Besiktas, quer seja contra outra equipa de outro potencial ainda maior, mas sente-se que o Benfica pode carburar de qualquer das maneiras. Agora, não quer dizer que nem ninguém pense que isto agora é 6-0, 4-0 ou 5-0, não, as dificuldades são todas diferentes e hoje saiu tudo bem. Hoje saiu tudo bem e tudo mal ao Marítimo. Mas a verdade é que a sensação que dá é que se pode contar com esta equipa, com este plantel, com esta equipa, enfim, que está a ser formada para qualquer tipo de eventualidade, qualquer tipo de jogo. Agora imagina quando tiver toda a gente de saúde. E não será uma equipa muito diferente daquela que António vai entrar em campo na quarta-feira em Istambul, frente ao Besiktas? Não, eu creio que há boas razões para que Rui Vitória utilize uma grande parte dos jogadores que estiveram esta noite frente ao Marítimo no jogo do Estádio da Luz. Quando se fala aqui dos jogadores do Benfica que estão lesionados e que estão a regressar calma e tranquilamente à sua condição de jogadores em pleno, também se coloca uma questão, como é evidente, face àquilo que temos visto do Benfica, há uma pergunta que parece permanecer, é quem é que vai sair para entrarem aqueles que estão lesionados e que eventualmente vão aparecer rapidamente para conquistarem um lugar na equipa. Porque de facto olha-se para as exibições do Benfica
sobretudo para estas últimas e sobretudo para a desta noite. E verifica-se que o Rui Vitória vai ter algumas boas dores de cabeça pela frente durante os próximos tempos. O jogo que vem aí para a Liga dos Campeões Europeus na próxima quarta-feira é um jogo importantíssimo. Também por isso, também para ver qual é a capacidade destes jogadores, a sua capacidade de resistência perante um adversário muito mais complicado do que foi o desta noite. Claro que sabe-se que o Besiktas vai colocar ao Benfica muitas dificuldades, muitos problemas. O Besiktas, inclusive, empatou no Estádio da Luz, está neste momento, teoricamente, em vantagem sobre o Benfica. O Benfica tem forçosamente de ganhar o jogo em Istambul e essa é, de facto, a grande dificuldade e a grande dúvida que se coloca nesta altura. Portanto, temos uma boa equipa do Benfica, temos nesta altura também uma excelente condição daqueles que parecem estar a regressar, e hoje Rafa já deu um sinal, mas a verdade é que também há dificuldades pelo caminho. Não esqueçamos que, por exemplo, no próximo dia 11 de dezembro, o Benfica vai receber o Sporting, e esse é também um jogo importantíssimo. Portanto, nesta altura em que o Rui Vitória está, digamos que, a recompor a equipa face às ausências que teve, e depois desta longa interrupção que acabou por ser benéfica para o Benfica, muito embora em termos competitivos o não tenha sido, mas a verdade é que há aí grandes desafios pela frente. Não vão ser todos iguais ao Marítimo frente a esta equipa do Benfica. Isto hoje, de facto, foi, digamos que, um bombom de Natal. Estamos a um mês, mas foi praticamente um bombom de Natal. Mas agora não esqueçamos que vem já na próxima quarta-feira o Besiktas, depois teremos os jogos do campeonato, o principal dos quais, e mais difícil dos quais, com o Sporting, que nesta altura está a 5 pontos de diferença do Benfica. Se as coisas se mantiverem tal como estão nesta altura até a essa jornada do próximo dia 11 de dezembro, as coisas poderão alterar-se no sentido de o Benfica modificar para 8 o seu avanço, ou reduzir para 2, ou inclusive manter os mesmos 5 pontos de avanço no caso de haver um empate. Portanto, há aqui uma série de testes importantes que esses sim, porque nós olhamos para este Benfica e de facto dizemos que está a jogar bem, e está, que marca golos, e está, que tem uma boa defesa, e tem, mas a verdade é que o grande teste do Benfica que nós vimos até agora foi o teste do Futebol Clube do Porto. Foi o grande teste, porque até aqui o Benfica ficou eliminado da Taça de Portugal. Pois, o Benfica... Pego nas suas palavras, Jorge, porque de facto vamos falar agora um pouco disso, do que aconteceu ontem ao Futebol Clube do Porto. Ontem o Desportivo de Chaves, aliás, eliminou o Futebol Clube do Porto nas grandes penalidades, segue em frente na Taça de Portugal. Ontem o treinador dos Dragões queixou-se da arbitragem. Cedo se percebeu que o Chaves ia dar dores de cabeça ao Porto. A quarta eliminatória da Taça de Portugal confirmou a instabilidade exibicional da equipa treinada por Nuno Espírito Santo. Oportunidades falhadas na primeira parte, mais oportunidades falhadas no segundo tempo. É verdade que o Porto também não teve sorte, teve mesmo algum azar pelo meio. Só a trave podia sacudir este remate de André. Nem de bola parada. Faltou sempre um pouco de qualquer coisa ao Porto. E quando tudo se conjugou, Nelson Lenho apareceu no caminho. Faltou eficácia ao Porto e, segundo Nuno Espírito Santo, faltou também marcar pelo menos 2 grandes penalidades. Este é um dos lances de que o treinador do Porto se queixa. Não creio sinceramente que haja nada premeditado. Agora há sim erros que nos prejudicam. Hoje foram evidentes, foram claros e sentimos muito prejudicados com a arbitragem de hoje. O Chaves também se pode queixar desta jogada. O jogo só ficou decidido nas grandes penalidades. António Filipe, guarda-redes do Chaves, foi decisivo. Defendeu os remates de Layún, de Poitre e André Silva. Leandro Freire fez o 3-2 e apurou os Chaves para os 8º de final. O Chaves cumpriu a risca ao plano. Não apenas uma questão de sorte, uma questão de organização e de rigor, quer ofensivo, quer defensivo. E depois lá está, tivemos sorte. Indiscutivelmente tivemos sorte. Falhámos um dos objetivos, já conseguimos outro, que era estar nas Champions, e agora temos é que levantar-nos muito rápido, muito rápido hoje, preparar-nos já, porque temos terça-feira um jogo fundamental e transcendental para nós na Champions League, que nos pode implicar passar à fase seguinte. Este jogo falhamos um dos objetivos, temos outros pela frente, vamos continuar a lutar e não nos vamos render jamais. O Porto esqueceu a taça, olha agora para o jogo de terça-feira com o Copenhaga para a Liga dos Campeões.
Já vamos analisar esta derrota de ontem do Futebol Clube do Porto e a eliminação da Taça de Portugal, mas impõe-se irmos nesta altura ao encontro do Nuno Pereira, porque Daniel Ramos, o treinador do Marítimo, já fala nesta altura, Nuno. Já está a falar aos jornalistas, já justificando esta derrota por 6-0 aqui no Estádio da Luz. E outro tipo de desenrolar do jogo, se não fosse também aquele 1-0, que logo desde cedo perturbou muito a equipa e a estratégia. Uma questão para o técnico do Marítimo, que perde este jogo desde o início, sofre um gol logo no primeiro minuto. Claramente. Não fomos até se desligar a ficha e voltar a ligá-la e passar este jogo rapidamente, mas perceber também aquilo que cometemos de errado e a equipa ganhar maturidade também com este tipo de jogos. Existem jogadores que precisam de melhorar, claro, bastante, com a exigência mais elevada como esta. Estes jogos também nos dão isso, mas claramente hoje ficámos muito aquém daquilo que temos sido, principalmente no lado defensivo, que tínhamos sido muito sólidos e hoje não o fomos, e também no lado ofensivo hoje podíamos ter sido bem melhores, com as transições a saírem melhor. O Benfica também não nos deixou, é certo, mas podíamos ter sido bem melhores, e a equipa sentiu muitas dificuldades a desempenhar aquilo que pode, e sinto que os jogos estão muito tristes, naturalmente, como eu estou e estamos todos, mas percebemos que este tipo de jogos acontecem e que nos dão também à frente outro tipo de respostas, e é isso que nós esperamos, é ganhar maturidade, experiência e rapidamente perceber que estes erros não podem acontecer. Daniel Ramos, o treinador do Marítimo, à procura de maior maturidade para a equipa depois desta eliminação na Taça de Portugal. Enquanto aguardamos as palavras também de Rui Vitória, vamos olhar então para este Futebol Clube do Porto, que no sentido inverso do que aconteceu com o Benfica, de facto não é um bom resultado antes de um jogo tão importante para a Liga dos Campeões. Não é, e o Porto voltou a manifestar aqui alguma intranquilidade e sobretudo uma irregularidade que é chocante, porque quem viu o Futebol Clube do Porto jogar contra o Benfica para o Campeonato Nacional e viu a excelente exibição que o Porto foi capaz de produzir nessa altura, fica sem compreender porque é que o Futebol Clube do Porto ontem jogou assim tão mal em Trás-os-Montes frente à equipa do Desportivo de Chaves, sendo eliminado da Taça de Portugal, um objetivo que naturalmente perseguia. O ano passado, recordemos, o Porto foi finalista, embora tendo perdido a final com o Sporting de Braga, mas foi finalista, e portanto o Futebol Clube do Porto é uma equipa que tem sempre condições para chegar à final, tal como o Sporting, tal como o Benfica e outras temas, particularmente estas três. Portanto, tivemos um Futebol Clube do Porto completamente ineficaz, que não foi capaz de fazer um golo sequer durante os 120 minutos de jogo. E isso realmente é um atestado de minoridade para uma equipa que parecia estar a crescer, mas que ontem voltou a sofrer um rude golpe. Vamos ver que com consequências para o jogo da próxima terça-feira frente ao Copenhaga, porque o Copenhaga ganhou neste fim de semana no seu campeonato. É bom não esquecer isso. Também o Real Madrid ganhou neste fim de semana para o seu campeonato. O Besiktas também ganhou para o seu campeonato. Portanto, as equipas portuguesas têm que estar de sobreaviso para a jornada europeia que se segue terça e quarta-feira. Mas o Futebol Clube do Porto é uma das que particularmente terá que ter muita atenção e muito cuidado. Vai defrontar um Copenhaga, ao qual consentiu um empate em casa, e agora que vai defrontar no terreno do adversário, portanto, perante dificuldades enormes que se adivinham e que vamos lá ver se irão ou não repercutir-se no jogo que o Porto vai realizar. Joaquim, o Nuno Espírito Santo tem razões para estar preocupado com esta falta de eficácia da equipa? Claro que tem. O Futebol do Porto, que tinha jogado muito bem contra o Benfica, tinha sido superior ao Benfica, enfim, há poucos dias, fez ontem sobretudo o desperdício de uma primeira parte que custa a perceber a forma como o Futebol do Porto jogou, sobretudo na primeira parte. É muito tempo, com o jogo muito tempo pastelado, o Futebol do Porto sem explosão, e naturalmente com o poder de finalização que o Futebol do Porto não tem. Está excessivamente dependente daquilo que André Silva pode fazer, e parece-me que depender apenas de uma unidade para resolver os jogos, para colocar a bola no fundo da baliza adversária, creio que é depender excessivamente. Por outro lado, percebo as queixas, os lamentos de Nuno Espírito Santo em relação à arbitragem, mas a arbitragem é o problema de João Capela, acredito que João Capela tenha uma paixão tremenda pela arbitragem. Nos grandes jogos, ou em alguns grandes jogos,
ou o senhor tem problemas de visão. Eu recordo aqui um jogo para a Taça de Portugal, Benfica Sporting, no Estádio da Luz, onde também, tal como ontem, ficaram 3 penaltis por assinalar. E ontem custa a perceber o porquê de não ver, e acredito perfeitamente que não veja faltas que são demasiado evidentes, como não é apenas o Futebol Clube do Porto tem razões de queixa, mas também o próprio Chaves, num atropelo de José Sá a um adversário, a William, creio que era nitidamente também para grande penalidade. A verdade é que, enfim, percebo aqui as queixas de Nuno Espírito Santo, mas se quiser percebo menos a forma como apita João Capela. Tem razão para se queixar da arbitragem? Razões pode ter. Se calhar o treinador da outra equipa também tem razões para se queixar. Já aqui foi mencionado. Portanto, não sei, o que ele deve se queixar, sobretudo, é como é que em 120 minutos não consegue marcar um golo aos Chaves, independentemente do valor que os Chaves têm, e depois nas grandes penalidades deve-se queixar também da inoperância dos jogadores que falharam. Isso parece-me evidente. O que aqui, o mais importante ainda que isso, eu e o Ribeiro Cristão tivemos em estúdio a seguir ao jogo do Futebol Clube Porto Benfica, e eu disse-o claramente que a minha curiosidade, depois da brilhante exibição que o Futebol Clube Porto fez ao Benfica, a minha curiosidade era saber o que é que o Futebol Clube Porto ia agora, era ver os próximos jogos do Futebol Clube Porto. E, enfim, está à vista que são duas realidades completamente diferentes. E eu falava há pouco, no tal constante que o Benfica tem vindo a demonstrar desde o início da temporada e já o ano passado, e é aquilo que não revela outras equipas, por exemplo, e nomeadamente o Porto, com aquilo, quer dizer, não se pode passar do 80 para o 8 ou do 8 para o 80 assim, de um jogo para o outro. Alguma coisa está mal, alguma coisa se passa. Como é que uma equipa faz uma exibição tremenda frente ao Benfica, que jogou precisamente com a mesma equipa que jogou hoje, não é? À exceção do guarda-redes, não é? do Júlio César, era o Ederson, jogou exatamente com a mesma equipa, e o Futebol Clube Porto quase que reduziu, passa o exagero da expressão também, a insignificância este Benfica. Obviamente que o Futebol Clube Porto não é o Marítimo, isso está em causa. O que está em causa, sobretudo, é que parece-me que o Benfica é o mesmo daquele que jogou no Dragão e aquele que jogou aqui na Luz, frente ao Marítimo. O Futebol Clube Porto é que era bastante diferente. Esse é que me parece, daquele que jogou contra o Benfica e daquele que jogou contra o Chaves. Portanto, e agora é preciso dar a volta. Agora é preciso dar a volta outra vez. Quer dizer, aquilo que se esperaria e aquilo que o próprio Nuno Espírito Santo disse a seguir ao jogo do Benfica foi que este era o princípio de se ver um Futebol Clube Porto a este nível. Quer dizer, foi só um jogo. Vamos esperar agora para ver os restantes jogos. Continuo com curiosidade para ver a sequência destes jogos. Agora, a verdade é que aquilo parece ter sido uma exceção à regra deste Futebol Clube Porto, que uma equipa irregular e que nunca se sabe o que é que se pode esperar do Futebol Clube Porto. Não se pode passar de uma exibição frente ao Benfica daquelas que fez para uma exibição destas tão medíocre frente aos Chaves. Vou ter de me interromper, Jorge, porque Nuno, já temos Rui Vitória na sala de imprensa. Está a caminho o treinador do Benfica, aliás já está aqui a passar por trás de mim, o técnico encarnado venceu hoje por 6-0 a equipa do Marítimo. Vamos ouvir o Rui Vitória dentro. Não tenho aqui nada à frente. Boa noite a todos. Rui Vitória, uma vez mais boa noite, no Miguel Machado, Benfica TV. Pergunta-se de facto, era imperioso para o Benfica começar desta maneira, com um golo de início e com uma entrada muito forte neste encontro? Eu não diria imperioso. Boa noite a todos, antes de mais. Eu não diria imperioso. Era importante que ganhássemos e era importante ainda mais que conseguíssemos fazer golos na primeira parte, mas não estava nem a treinador, e eu também não penso muito nisso, focado excessivamente em que uma equipa logo nos primeiros minutos marque, que esteja a ganhar. Mas não, é um jogo que nunca se consegue controlar. Acabámos por fazer o golo cedo, mas isso também não pode ser redutor ao ponto da exibição. Foi de facto uma exibição muito, muito boa, muito bem conseguida contra um adversário que em 7 jornadas tinha perdido uma vez e portanto que ainda mais valoriza aquilo que acabámos por fazer. E
já a talho de foice, continuar dizendo que os meus jogadores foram de facto fantásticos na forma como interpretaram este jogo, e tem sido, e eu tenho um orgulho enorme nisso, porque mais do que qualquer questão de brilhantismo, é o saber o que fazer em cada um dos momentos. E isso soubemos fazê-lo, soubemos o que era o jogo. Era um jogo depois de 15 dias de intervalo, em que alguns jogadores não estavam, outros que vieram de viagens mais longínquas, outros que tiveram jogo, outros sem jogo, e portanto é sempre um período complicado, mas os jogadores foram fantásticos naquilo que fizeram. Rui Vitória, aqui. Sim. Boa noite, Pedro Carreira, em direto para a CMTV. Perguntava-lhe qual é que pode ser o papel de Rafa na equipa do Benfica daqui para a frente. Benfica, hoje, bom, a estreia da Rafa como jogador do Benfica no Estádio da Luz, e é uma questão sobre os jogadores portugueses e também a CMTV. A primeira do Rafa. O Rafa vai ter o papel que muitos dos outros jogadores também têm. Tem qualidades, tem características importantes para nós, mas é um jogador com o seu espaço, que tem a importância que todos os outros têm. Nesta equipa, se há coisa que nós temos é a capacidade de chamar os jogadores para nós, fazer com que eles possam mostrar tudo aquilo que é a sua valia, mas sempre num contexto de equipa, e portanto a equipa está acima de qualquer jogador. O Rafa tem qualidade, está a chegar, mas tem um trabalho ainda a fazer e um caminho a percorrer, e tem o espaço que os outros têm. Em relação ao Jardel, está em franca melhoria, e quando eu digo em franca melhoria é porque está neste espaço um tanto ao quanto híbrido. E porquê? Porque está praticamente recuperado, mas entendemos que ainda não está com as garantias totais de poder dar o seu contributo, de não correr riscos, e por isso não esteve juntamente com outros jogadores. São vários também aqueles que temos tido lesionados, mas a breve prazo e muito breve prazo estará connosco. Rui Vitória, boa noite. Catarina Cardoso, em direto para a TV 24. Esta foi a maior goleada do Benfica esta época, um número expressivo, importante, antes de um jogo também importante com o Besiktas. Não tem muito mais de especial. Era uma vitória que queríamos ter e que conseguimos. Não estamos também aqui à procura de golos, no sentido que isso é que nos vai dar a confiança, ou que queríamos ganhar, sabíamos que ia ser um jogo que poderia ser complicado, acabámos por fazer 6 golos, mas a confiança tem havido, a forma como a minha equipa se tem apresentado, a nossa equipa se tem apresentado, tem dado essas garantias de perceber o que é que temos pela frente, e agora vamos com entusiasmo à procura da vitória, e foi isso que fizemos. E agora na quarta-feira vamos enfrentar um adversário difícil, num campo também difícil, mas são estes jogos também que nós naturalmente gostamos de jogar, são estes adversários que gostamos de enfrentar, gostamos, e que nos fazem também crescer. E vamos à Turquia, respeitando naturalmente muito o adversário, mas com este objetivo de ganhar, e independentemente do resultado hoje, não mudava nada aquilo que eu penso. Boa noite, Rui. Com a onda de lesões que tem afetado o Benfica nesta temporada, e continua e não termina, foi encontrando soluções e tem encontrado plano B, plano C, e parece este Benfica já mais habituado até às soluções que foi encontrando ao longo deste tempo que teve tanta gente de fora. Sente isso também, que estes jogadores, que provavelmente alguns não teriam tantos minutos, com estes minutos já são titulares deste Sport Lisboa e Benfica? Do seu? Sim. Entronca naquilo que eu falei, que falei há pouco numa resposta anterior. Nós temos um lote alargado de jogadores, e se há coisa que nós fazemos, nós Benfica e nós equipa técnica, é ter uma capacidade de incluir todos os jogadores no nosso processo. Não há ninguém que esteja fora. Aliás, do lote que temos, se calhar 1 ou 2 é que ainda não jogou a representar o Benfica num jogo de início. Isto quer dizer que toda a gente está dentro. São questões às vezes de momento, são questões de oportunidade. Mais do que qualquer valor individual estará um valor de equipa. E esse valor de equipa é que nós trabalhamos. Nós trabalhamos em cima de princípios, em cima de conceitos de equipa que queremos implementar. E os jogadores vão percebendo isto. Uns agarram as suas oportunidades e crescem, porque também há aqui de facto muita matéria, do ponto de vista até da faixa etária, muita matéria que naturalmente vai crescer com competição, com minutos, com jogo. Mas isto para dizer que todos nós temos a noção que todos temos que ser válidos, todos somos importantes,
e os jogadores sabem que são importantes e a qualquer momento eles vão dar o seu contributo e vão ter que dar resposta a esse desafio. E isso tem funcionado bem e vai continuar a funcionar. Boa noite, Rui Vitória. António Pedro Carvalho, agora em direto para a RTP3. Internamente falta-lhe ganhar a Taça de Portugal pelo Benfica. O Benfica também já não ganha este troféu desde 2014. Colocando o campeonato como prioridade, este será o segundo objetivo, colocando mesmo à frente da Liga dos Campeões, na sua opinião? Eu confesso-vos que tenho muita dificuldade em fazer essas hierarquias. É evidente que, pensando eu quero é ganhar, nós queremos é ganhar tudo. E jogar esta final da Taça e conquistar uma Taça de Portugal é qualquer coisa que qualquer equipa em Portugal, qualquer treinador, qualquer jogador ambiciona. Nós não fugimos à regra. Agora, é uma competição que está sempre dependente daquilo que é o sorteio, daquilo que são, às vezes, os momentos das equipas. É preciso sempre, aqui ou ali, um fator de sorte num conjunto de coisas, mas nós, seja com que adversário for, seja em que circunstância for, com mais jogadores, menos jogadores lesionados, queremos muito chegar ao Jamor e ganhar esta competição. Agora, não vale nada estar a pensar em maio, se não formos ultrapassando etapa a etapa. E também não estou aqui a fazer... isto está muito dependente daquilo que é o sorteio. Portanto, queremos muito vencer. Qualquer jogo que apareça pela frente eu não os consigo distinguir. Hoje jogou uma equipa, na quarta-feira vamos querer ganhar outra vez e isto é algo que está enraizado em nós e que não vamos mudar, independentemente da competição, a querer ganhar sempre. Boa noite, Ricardo Rampaz, em direto para a Bola TV. Já se falou na vitória esmagadora, a maior goleada da época. Espera que o Besiktas tenha visto este jogo? Acredito que tenha visto, mas essas coisas das esmagadoras e das maiores goleadas eu ouçam, não muda em nada aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que foi o nosso foco, nem mudará, quer dizer, mal seria se uma vitória que nós tivemos hoje fosse aquilo que fosse dar alento suficiente para se ganhar o jogo. Acredito que o Besiktas tenha visto, como nós vemos, tudo aquilo que o Besiktas faz e acompanhamos. Mas são jogos com histórias diferentes. São jogos que dependem muito, às vezes, de pequenos pormenores. Agora, uma coisa que nós podemos garantir é que vamos à Turquia com uma ambição muito grande, como sabemos que o adversário também tem. O adversário vai-nos querer ganhar, mas nós vamos à Turquia com uma vontade muito grande de decidir já decidindo já esta passagem. Mas temos a noção que vai ser um jogo difícil também. Obrigado a todos. Tá, obrigado, bom trabalho, bom fim de semana. Palavras de Rui Vitória esta noite, depois desta vitória sobre o Marítimo por 6-0. E eu destaco, Joaquim, já não temos muito tempo, mas esta frase ou a ideia de Rui Vitória, o valor da equipa é mais importante do que qualquer valor individual. Fez questão de frisar isso várias vezes. Sim, ele diz que sempre o contexto de equipa é que é importante no Benfica. Uma nota em relação à desconfiança, chamamos-lhe assim, que o Rui Vitória tem em relação a Jardel. Ele fala numa franca melhoria, está num espaço, está num tempo híbrido, diz ele, praticamente recuperado, mas sem garantias totais e não queremos correr riscos. Isto significa que Jardel não vai jogar na próxima quarta-feira. Recordaria apenas que Jardel, esta época, teve primeiro uma lesão muscular na coxa direita, depois regressou, teve um estiramento na face posterior da coxa esquerda. É essa última lesão, digamos, que está a impedir o central de regressar à equipe. Uma nota mais, uma diferença entre Benfica e Marítimo em jogos para a taça de 6 golos, só há 67 anos. Epa. São histórias completamente diferentes, disse Rui Vitória também nesta conferência de imprensa em relação ao jogo com a Turquia. Na Turquia, aliás. Sim, bem, mas repara, o discurso dele é muito realista, se bem que a imprensa não gosta muito porque cria frases bombásticas ou, enfim, ou sei lá, cria muitas outras coisas, ou ataques, ou uma coisa qualquer. É um discurso muito realista, quer dizer, é aquilo, não sai dali. Benfica trabalha jogo a jogo. É o discurso desde o início do Rui Vitória. E a verdade é que o que ele diz está vindo a acontecer. Porque pensa um jogo a jogo. É óbvio que há oscilações. Quer dizer, muita gente fala, por exemplo, do que aconteceu em Nápoles. Eu acho que para mim aquilo foi um jogo atípico, completamente atípico. Inclusivamente até atípico foi o Júlio César que deixou, enfim,
deu ali alguns brindes. Mas independentemente disso, a verdade é que a pouco e pouco este Benfica vai, quer dizer, defrontou agora para a taça, agora é que ele vai se concentrar. Agora, enfim, sabemos que isto tem uma sequência e, portanto, se sabe que tipo de jogo é que vão efetuar. Mas é um discurso realista, quer dizer, eu não vejo mais nada do que isto. Parece-me um discurso realista e ponderado e bem com os pés bem assentos no chão. António, 30 segundos. Eu aproveito os 5 segundos que o Jorge Batista deixou para mim para dizer que, de facto, a nota importante é o acento tónico colocado mais uma vez por Rui Vitória nos jogadores. E pelos jogadores, eu queria deixar aqui uma nota que não tem nada a ver com o jogo desta noite. Cristiano Ronaldo, esta noite, voltou a brilhar em Madrid, foi ganhar ao Atlético de Madrid 3-0, 3 golos do nosso Cristiano Ronaldo. É caso para erguermos a nossa taça. E vamos ver certamente essas imagens ao longo da noite nesta edição da noite. Com esta vitória, o Benfica juntou-se a um grupo onde já estão Académica, Estoril, Sanjoanense, Desportivo de Chaves, Sporting e Sporting da Covilhã.